Meu nome é Ana Cristina Perdomo, eu sou gerente jurídica da empresa Thomson Reuters, eu trabalho com contratos e marcas na Thomson Reuters. E, bom, eu fiquei muito feliz, né, de falar a respeito desse assunto, porque eu tenho vários projetos pessoais, né, que envolvem essa questão de melhorar a liderança das mulheres, focando no mercado jurídico. E então eu acho que assim, o nosso debate de hoje, né, que eu estou com a doutora Cristina, vai ser bem interessante, né? E primeiro eu gostaria de mostrar alguns dados, né? Foi feita uma pesquisa com 90 empresas e digamos que os dados não são muito animadores, né? Porque dessas empresas todas, infelizmente, somente 20% das mulheres estão em cargos de liderança, sendo que somente uma é presidente. E então, procurando outros dados, né, da consultoria Korn Ferry, também a gente encontra que das empresas brasileiras somente 16% tem cargo de liderança, só que 45% desses cargos de liderança não são em cargos de diretoria. E aí, olhando também um pouco os dados do Fórum Econômico Mundial, a gente vê que essa diferença entre os homens e as mulheres somente vai terminar daqui, com a dinâmica a velocidade, da forma que a gente está conduzindo hoje, essa diferença somente vai eliminar daqui a 170 anos. E hoje a diferença salarial supera 50%. Ou seja, são dados alarmantes e desanimadores. E aí, continuando um pouco com a pesquisa, né, outros dados que eu encontrei, a consultoria McKinsey, ela trouxe também, fez uma pesquisa recentemente, a pesquisa se chama Importância da Diversidade. Vale muito a pena, vocês conseguem essa pesquisa na internet. E ela também traz alguns dados interessantes. Então, ela faz um comparativo de vários países. Foram 366 empresas de capital aberto que foram avaliadas pela consultoria McKinsey. E ela encontrou que, se a gente avaliar na Inglaterra, 12% das mulheres ocupam cargos de liderança. Nos Estados Unidos, chega a 16%. E no Brasil, somente 6%. Então, os dados não são muito animadores. E na mesma pesquisa da consultoria McKinsey, o que ela avaliou? Ela não chegou a avaliar as causas, não entrou para estudar com profundidade o que motivou aquelas diferenças, mas ela trouxe, sim, um resultado bem interessante. Que se as empresas se investissem ou tivessem mais diversidade nos cargos de liderança, elas conseguiriam melhorar a sua performance. Se fosse somente melhorar a diversidade de gênero, seria 15% da sua performance financeira. E por que a consultoria McKinsey ela traz esses resultados, né? O que ela fala? Por que a gente consegue ver que as empresas teriam essa melhoria na sua performance? Porque quando você traz diversidade, você consegue trazer inovação, porque você consegue ter pessoas que estão procurando, estão olhando para outros universos, outros mercados, elas conseguem acompanhar, sim, a velocidade, conseguem acompanhar as mudanças com uma velocidade maior, conseguem captar novos clientes, por exemplo, consequentemente, elas conseguem trazer inovação. Por isso que a gente vê uma melhoria na performance. E, além de tudo, a gente tem também a questão da nova geração, dos millennials e da geração Y. Então, hoje, essa geração não quer trabalhar somente com pessoas em determinado grupo. Não, ela quer diversidade. Então, isso também foi um ponto avaliado pela consultoria McKinsey. Recentemente, tem outra pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que está aqui do lado, ela traz assim, uns resultados que são um pouco animadores, mas aí, quando a gente vê o resultado final, aí já desanima um pouco. Ela diz que com a crise, né, com a situação de desemprego que nós tivemos, né, que estamos tendo ainda, enfim, as pessoas que conseguem se empregar mais facilmente são aquelas que têm uma escolaridade maior. O que, tudo bem, porque as mulheres hoje, elas estão conseguindo, sim, e eu tenho conversado com alguns headhunters, com empresas de consultoria de recursos humanos, e realmente a impressão que eu tenho e a
até o que eu converso com eles, é que quando tem um processo seletivo, a mulher ela vem mais preparada do que o homem. Desculpa, aqui os homens que estão presentes, mas pelo fato da gente até ter que se esforçar muito, então geralmente ela chega lá com MBA, com mestrado, com PhD, enfim, ela chega com uma série de títulos, enquanto que o candidato homem, às vezes, ele chega com a formação superior, e alguns, sim, não falo todos, mas tem mais candidatas que chegam com uma escolaridade melhor do que os homens. E isso seria positivo, né? Se a gente olhar que quem é em situação de desemprego, quem tem mais escolaridade, consegue um emprego mais fácil. Só que quando a gente analisa especificamente a Fundação Getúlio Vargas, viu que isso não se reflete na prática, porque embora as mulheres tenham essa escolaridade maior, elas não conseguem se empregar e têm uma renda menor, ou seja, por questões que estão relacionadas a preconceito, ou às vezes, por exemplo, por questões de a maternidade. Ela não consegue, de alguma forma, encontrar um ambiente, um local de trabalho que tenha flexibilidade para ela desempenhar os dois papéis. O que é aí por isso que esse segundo gráfico mostra que a renda das mulheres, infelizmente, não melhorou. Bom, então isso foi só para falar um pouquinho do contexto, né, como que as mulheres estão hoje aqui no Brasil e no mundo. Aí eu trouxe uma linha do tempo para falar das mulheres na tecnologia. Então, esse aí também era um dado que eu não sabia, né, mas a primeira programadora, a primeira desenvolvedora foi a Ada Lovelace. Não sei se eu pronunciei o nome certo. Em 1842. Foi a primeira pessoa que programou, uma mulher. E ela era filha, para quem gosta de poesia, era filha daquele poeta Lord Byron. E foi muito interessante, porque foi a mãe dela que incentivou para que ela estudasse ciências e se focasse mais na área de exatas, porque, para quem gosta de poesia, o Lord Byron, ele tinha alguns problemas mentais, tudo. Então, a mãe achou que ela, estudando exatas, ela não teria o mesmo fim do pai, que morreu sofria desses problemas, enfim, mentais. E aí a gente eu não vou falar de toda a linha do tempo, mas assim, nos anos 40 também, durante a Segunda Guerra, as mulheres tiveram um papel super importante. Elas foram contratadas, por exemplo, pelo governo americano para programar e para ajudar, por exemplo, em questões de espionagem, tudo com o sistema de comunicação. Tem até filmes que vocês acham no Netflix, bem interessante. Infelizmente, eu acho que tem um filme, não me lembro agora o título, mostra uma mulher, só que não foi uma mulher. A gente teve muitas mulheres se envolvendo e enfim, estudando, que se destacaram no setor de tecnologia. Aí a gente vai para os anos 50, onde a gente tem a Mary Coombs, que foi a primeira mulher que trabalhou em Leo, que foi a primeira empresa que se destacou nessa questão de comercializar software, enfim, utilizar o computador para fins comerciais. Ela foi a primeira mulher que liderou esse projeto. Aí a gente vai para... Bom, tem os anos 60, 70, tiveram outras pessoas. Nos anos 80, a Susan Kare, que ela foi a criadora de vários ícones e interfaces do Apple Macintosh. E nos anos 90, a gente tem a chefe Goldwasser, que ela tem sido premiada, tem recebido diversos prêmios. Ela é formada em ciência de dados e ela tem se destacado em pesquisas complexas no setor de criptografia. Bom, aí a gente tem outras mulheres, né, mas foi algumas que eu destaquei. Aí, para os dias de hoje, né, eu trouxe 2 exemplos porque é um debate que a gente está tendo nos dias de hoje. E isso simplesmente me faz refletir que, por mais que a gente enxergue assim, ou veja empresas modernas que desenvolvem assim, tecnologias super avançadas, esse debate da diversidade, infelizmente, a gente ainda precisa ter mais. Né? Então, a Bozoma St. John, ela foi contratada recentemente pela empresa Uber. Ela é Chief Brand. E foi super interessante, porque quando ela foi contratada, saiu na mídia de que ela foi contratada por ser uma mulher e negra, simplesmente para tentar apagar essa questão da reputação e da imagem do Uber, que está envolvido em escândalos de assédio moral e sexual.
E saiu isso. Simplesmente a contratação não foi porque ela era competente, era porque a empresa precisava melhorar a imagem. E eu achei bárbara a resposta que ela deu, que ela falou, não, eu estou qualificada para o meu trabalho. Eu fui contratada porque eu dou resultado. E, efetivamente, se vocês olharem a carreira dela, ela teve setores, passou por grandes empresas, ela só trouxe números para a empresa. Então, eu achei bárbaro, porque assim, não é uma questão de gênero. Eu não quero ficar escutando, até ela utilizou uma palavra tokenismo, que eu nem sabia muito bem o que era, mas é isso, não quero saber dessa discussão. Eu só fui contratada porque eu sou boa para o que eu faço. E a Susan Wojcicki, eu não sei se a pronúncia é correta, Wojcicki, que ela é Chief Executive Officer do YouTube. Vocês devem se lembrar daquela demissão que teve do engenheiro, que ele escreveu um memo dizendo que as mulheres não deveriam ser contratadas porque elas biologicamente elas não conseguem desenvolver e não são boas para a tecnologia. E eu achei bárbara a resposta dela, porque ela escreveu, ela tem um canal no YouTube dela também, e eu até fiquei surpresa, porque quando eu estava pesquisando, é incrível como o debate passa um pouco de ser um debate de diversidade até faltar o respeito. Ela colocou no YouTube, e tem a questão de que o Google preza, né, de liberdade de expressão, tem muitas pessoas que atacam constantemente, dizendo que absurdo que ela teve esse posicionamento. Ela falou assim, substitua a palavra mulher por gay, negro, qualquer minoria, não é uma questão de ser mulher ou não, é uma questão de você vai excluir todas as pessoas por terem características físicas específicas. Então eu achei bárbara a posição dela, mas aí que mostra que o debate não terminou. Porque quando, inclusive, vocês olharem na mídia, vocês vão verificar que surgiram vários grupos. Tem grupos, por exemplo, que apoiam um engenheiro e dizem, não, é isso mesmo, você tem que se posicionar dessa forma, é uma questão de liberdade de expressão. Se você acha que é uma questão biológica, tem que se posicionar mesmo. Então, assim, o debate, a gente vê uma Google, que é uma empresa referência, não, é um debate que está vivo e a gente tem que se aprofundar, sim. Mas olhando tudo isso, né, esses dados desanimadores, enfim, o debate, o que a gente pode fazer, né? Eu tenho um grupo super interessante do LinkedIn, que é da Sheryl Sandberg, do Facebook. Ela cria círculos de debate, né? Então, tem no mundo inteiro, né? Você pode fazer parte desse círculo de discussão. E eu tenho um exemplo, são até amigas minhas, né, do Women in Law Mentoring, são umas meninas que começaram debatendo no Sul a respeito disso, e hoje elas têm um programa de mentoring no Sul, que elas estão tentando espalhar pelo Brasil inteiro, onde elas trazem, a ideia delas, o que é? É ter um programa de mentoria para melhorar a liderança das mulheres, tanto em departamentos jurídicos como em escritórios de advocacia. Porque se a gente olhar os números, e eu tentei pesquisar, e a gente estava até discutindo com as meninas do Women in Law Mentoring, que não tem uma pesquisa focada para o setor jurídico aqui do Brasil. Tem números, né, que a gente traz, mas na minha opinião, não são números ainda exatos. Mas se a gente fizer rapidamente alguns dados, a gente vai verificar que não tem tantas sócias mulheres em escritórios de advocacia, e em departamento jurídico a gente ainda está tentando melhorar também. Bom, tem um grupo super interessante, que é o Garris Who Code, que esse grupo ele surgiu também nos Estados Unidos, não é um grupo, desculpa, é uma empresa, a Reshma Saujani, que é de descendência indiana, ela tem um vídeo no TED, Tech Talks, que vocês podem acessar, que é bárbaro, porque a empresa dela, ela criou para ensinar meninas a desenvolver, porque até 2020, todos os empregos, de alguma forma, as pessoas terão que ter habilidade em questões de tecnologia. Se a gente está falando que em faculdades, empresas, enfim, no setor em geral, não tem quase representantes mulheres, como é que a gente vai se inserir nesse mercado de trabalho? Então, foi pensando nisso que ela criou essa empresa de Girls Who Code. Ela recebe patrocínio do Facebook, do Google, de várias empresas, para ensinar essas meninas a desenvolver. E elas têm feito assim trabalhos bárbaros. Elas começam a desenvolver desde os 8 anos de idade. Um trabalho muito legal. E ela também fala uma coisa muito interessante, que é uma questão de educação. As mulheres, geralmente, quando ela fala, traz até um dado, né, bem interessante, que ela diz que quando as mulheres elas vão, por exemplo, se candidatar a um emprego,
elas olham se elas têm 100% das qualificações, enquanto que o homem olha 60%. E eu me lembro que quando eu estava ainda tentando conseguir o primeiro estágio, eu me lembro que eu conversei, foi um amigo meu que fez meu currículo, e ele falava assim, vou escrever aqui que você tem experiência em fórum. Eu falei, mas eu nunca pisei o fórum. E daí, você aprende. Eu falei, não, mas eles vão descobrir. Então, é uma questão, assim, o homem já entra com essa coragem e esse de, não interessa se eu sei, eu vou aprender na prática. E isso que falta, ela se foca muito nisso. É isso que falta para as mulheres, coragem e também serem encorajados nos ambientes onde elas estão, seja na escola, nas empresas, elas têm que, sim, serem encorajadas para assumir e, enfim, não ter medo de ser empreendedoras, né, de assumir desafios. E tem um grupo que eu faço parte, né, que é do Women in Law for IT, We for It, que é um grupo de advogadas, né, de empresas, ou que atuam em tecnologia ou com questões de tecnologia, né. O nosso grupo surgiu no início do ano. O nosso objetivo, a nossa missão também é debater sobre questões de tecnologia, de alguma forma também ajudar as meninas, dando ferramentas para que elas tenham ferramentas para melhorar essa questão de liderança nas empresas, especificamente. E, enfim, a gente já tem contado, já fez uns 5 eventos esse ano. Nos nossos eventos, eles não são fechados para mulheres, porque a gente acha que os homens têm, sim, muito a contribuir. Só o nosso grupo, que é, por enquanto, o grupo no WhatsApp, a gente tem também no LinkedIn, que ele é fechado para mulheres, mas os eventos a gente quer, sim, que os homens participem, sejam como palestrantes ou que venham a debater. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Cristina. Obrigada, Ana. Excelente apresentação. Bom, prazer a todos. Eu sou Cristina Sleiman. Vou falar um pouquinho, o meu lado, vou ficar um pouquinho com a prática, para a gente até discutir. Eu acho que vocês podem ficar à vontade para interagir. Vou falar um pouquinho do que eu passei, e aí gostaria que vocês também contribuíssem com isso. E só para quem não me conhece, eu sou presidente da Comissão de Educação Digital da UAB de São Paulo e vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance também da UAB. Eu hoje tenho o meu escritório de advocacia. Em partes, eu diria que hoje eu tenho o meu escritório justamente por ser mulher, né? Porque a minha primeira formação é pedagogia. Depois eu fiz Direito, aí fiz mestrado em Sistemas Eletrônicos na USP. E logo ingressei, eu vim da área educacional e fui para um escritório da advocacia. E maravilhada, né? Então eu amei realmente, eu sempre quis desde menina ser advogada. Mas em um determinado momento da minha vida eu optei por ser mãe. Mas eu não queria abrir mão da minha carreira. Então eu acho que eu estou até utilizando isso como exemplo, porque são os desafios que a mulher enfrenta no dia a dia, né? Então o que aconteceu? Eu optei por sair de onde eu estava naquele momento, porque era uma vida de executiva realmente, eu teria aqueles horários, e se eu abdicar de tudo para ser mãe, eu perderia ali o meu posto, né? E é isso que acontece com muitas mulheres. E com o tempo eu descobri que eu não fui a única, né? Eu acabei de falar com muitas mulheres, porque conversando com colegas e tudo mais, todas elas colocam a mesma situação. Então, desde um posto público mesmo, até então eu tenho amigas procuradoras, promotoras, e o que elas relatam é que, por exemplo, até mesmo o progresso da carreira para o homem acaba sendo mais rápido do que para a mulher, porque no momento que ela decide ser mãe, aquele período ela para, né? Ela fica estagnado na carreira e depois ela retoma. Então, eu esqueci o termo técnico agora, mas quando você sobe de cargo, promoção, então esse período de promoção para o homem acaba correndo mais rápido nessas épocas, nessas determinadas épocas. Mas falando um pouco do nosso desafio, eu trouxe até para quebrar um pouquinho o gelo, eu acho interessante compartilhar, porque quando eu assisti isso aqui numa palestra, eu falei, mande para mim, porque eu preciso disso. Olha só, alguns escritos antigos, né, em relação às mulheres. As crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não podem e não têm capacidade para efetuar negócios.
Isso é verdade, tá? Foi do rei da Inglaterra, chefe da igreja anglicana no século XVI. Que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se quiserem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa os seus maridos. Então, quer dizer, a mulher não podia se pronunciar em público. Vocês acham que está ruim, ainda piora. Calma aí. A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Isso aqui veio de Aristóteles, né? Olha só isso aqui. O pior adorno que uma mulher pode querer usar é ser sábia. Então, quer dizer, a mulher não podia nem querer discutir, nem aprender e tudo mais. Mas ainda tem um que eu quero passar aqui. Olha, a mulher deve adorar ao homem como a um Deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido e, de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça? Isso aqui também de um filósofo. Pois é, olha só, eu queria chegar nesse aqui, olha. Quando um homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco, desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz, para que assim, desfigurada, não se deixe ver envergonhada de sua face. E é bem merecido por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ousado. Então, isso aqui foi de um tratado de conduta moral e costumes da França no século XIV. Então, eu acho que assim, se a gente pensar no todo, desde quando acontecendo tudo isso, nós evoluímos e muito, tivemos uma evolução. Essas pesquisas que a gente tem acesso na internet, até com facilidade, mostram que realmente, para chegar ao mundo ideal, ainda temos muito a traçar. Mas eu acho que cabe também o nosso posicionamento, né? Até mesmo quando a gente fala, a Constituição Federal, ela traz a questão da igualdade entre os homens e mulheres. Mas o que é essa igualdade? Eu já me deparei muitas vezes, até com alguns comentários sarcásticos, né? Mas então querem direitos iguais, então é tudo igual. Eu acho que esse direito à igualdade é de direitos e obrigações. E é isso que tem que ficar muito claro para a sociedade. Porque igual, efetivamente igual, já começa pela questão física, que não somos iguais. Já começa também pela questão da maternidade. Então, é igualdade realmente nos direitos e nas obrigações, né? E é isso que tem que pensar. Aí um pouquinho da minha prática na advocacia. Área de TI, a gente acabou de falar aqui, né? Quando eu fui fazer mestrado, então vocês imaginem eu, mulher e advogada, fazendo mestrado em sistemas eletrônicos. Já foi nossa, perguntaram na lata, o que você está fazendo aqui, né? O que você faz aqui? Então, a gente já tem essa questão, aquele meio. Eu acho que de lá para cá, do mestrado, eu tenho o quê? 10 anos que eu terminei o mestrado. Eu acho que nesses 10 anos nós conseguimos evoluir um pouquinho mais. Nós já vemos mais mulheres na área de TI, mas o mesmo acontece também na área de advocacia, principalmente voltada à tecnologia. Então, muitos eventos, eu organizo até alguns eventos pela própria OAB, faço parte de um grupo na Fiesp, e eu costumo participar, compartilhar, ajudar na organização dos eventos, né, também. Então, nem sempre a gente tem facilidade de ter muitas mulheres para os painéis. Então, um evento de um dia inteiro. Eu já absorvi essa conduta de chamar mulheres, porque eu tenho, né, no início até era cobrada. Quando eu me alertei em relação a isso, porque não era eu que organizava, mas normalmente eu era a única mulher, e hoje ainda acontece, a única mulher dentro de um painel. Uma mesa composta por homens e eu a única mulher ali falando. Então, e em alguns momentos, o que a gente pensava? Poxa, então será que me chamaram para cumprir, para dizer que tem uma mulher no meio? No começo, eu ainda ficava mais nas pontas, né? Ainda tinha, não, então passa a palavra. Eu acho que hoje eu consegui conquistar o meu espaço, mas a entrada não foi fácil.
né? Então, hoje já sou convidada para os eventos, já componho a mesa, já presido as mesas. Mas na organização, eu volto a falar, quer dizer, quando a gente tem um evento, por exemplo, de um dia inteiro, eu tenho dificuldade de conseguir muitas mulheres para compor esse evento. Acho que eu queria acrescentar, às vezes, né, o que a gente tem percebido, por exemplo, no meu grupo, no We For It, é que a gente vê muito, às vezes, críticas das próprias mulheres. Olha, não vou nesse evento porque não tem palestrante mulher. Aí teve um evento, não me lembro qual era, mas tinha duas moderadoras. Aí uma menina falou, eu também não vou, porque moderador é ser não pensante. Então, duas mulheres, mas são seres não pensantes, que vão com perguntas programadas, então não vou no evento. Tá, eu não sei se o posicionamento tão radical com relação ao evento vai ter um resultado assim positivo. Na minha opinião, e o que a gente tem tentado fazer no grupo, tá bom, não tem mulheres no painel. Será que não vale a pena eventualmente ligar para a organização do evento e ver se tem um espaço para alguém, para uma mulher que queira falar de ter algum outro tipo de atitude? Eu acho que é como a Cristina falou, é difícil entrar, mas também cabe um pouquinho a gente forçar, porque ninguém vai vir com convite. Você quer ser palestrante? Assim, é difícil. Assim, exatamente. É difícil. Se você não tiver inserida, não vão te convidar do nada. Mas uma outra coisa, por exemplo, ser convidada para moderar, eu acho que tem que ir. Porque é o momento de você mostrar o que você sabe. Como um moderador, você vai ter o controle da mesa. E você consegue ali falar, se posicionar e colocar a sua opinião, né? Então, eu acho muito importante também. Eu não recusaria por ser moderadora. Eu acho que até porque você tem que ter perguntas inteligentes, você tem que saber mediar, vai ter que conhecer do assunto, né? E você pode sim aproveitar, puxar o gancho e expor a sua opinião também. Aí, uma coisa que a gente também tem debatido no grupo é a questão da linguagem que a gente utiliza, né? Então, recentemente, eu tive um almoço, né, com uma advogada que eu considero ela super competente, ela é muito boa, e ela abriu um escritório. Ela quer ser empreendedora, abriu o escritório dela, então ela queria me apresentar o escritório, estava tudo indo ótimo, até que ela fez a seguinte colocação, mas a parte comercial não é comigo, porque a parte comercial os homens fazem melhor, então minha sócia faz a parte comercial. Acho que não, né? Acho que tá bom, pode ser que um consiga gerenciar melhor, mas isso, para quem, por exemplo, eu sou uma potencial cliente, você já está dizendo, meu escritório, sim, eu faço alguma coisa, mas não, eu sou dona do escritório, mas só faço uma coisinha. Eu acho que isso a linguagem que a gente usa também para se colocar numa posição inferior também já acaba te prejudicando, né? Isso a gente tem reforçado muito também no grupo, de mudar um pouco a linguagem, o como que a gente se posiciona, né? Faz toda a diferença. Por isso que eu volto a dizer, acho que a nossa postura tem que ser... Eu tenho uma tendência de pensar pelo lado positivo. Eu gosto de buscar, eu acho que é um desafio, mas tem pessoas que elas vêm pelo lado negativo. Então ela tende, poxa, tá difícil, eu vou desistir. Poxa, nada dá certo. Mas eu acho que a gente tem que persistir. E até mesmo, como você falou, colocar na questão do linguajar e do posicionamento. Então, se eu estou com um cliente, ou se eu ainda não tenho o meu espaço, mas eu vou buscar conquistar, eu acho que tem que aproveitar todos os momentos para mostrar tudo o que sabe, né? Então, na minha empresa ainda não tem nenhuma mulher ocupou um cargo de diretoria. Isso não quer dizer que não vá ocupar. Então, não é porque ainda não tem, né, ainda está no âmbito lá mais tradicional, não é porque ainda não teve que a gente não vai conquistar. Eu acho que nós temos tudo na mão hoje, é um momento de mudança, o momento que a sociedade vive é um momento de conquista. Então, a gente tem que realmente fazer essa busca. Tem também uma situação curiosa, que isso aconteceu umas 3 ou 4 semanas atrás, foi no curso, que palestrante, o professor fez uma posição de... Acho que tudo bem, eu entendi o propósito, mas teve essa colocação que, na minha opinião, foi errada, né? De falar, não, vamos substituir os advogados por robôs porque não precisa pagar férias, não sei quem, precisa pagar uma licença maternidade. Então, assim, achei... Então, quase que a vantagem é perguntar, mas você é robô mulher ou homem? Qual que você vai substituir, né? Sei lá, umas coisas...
Mas aí cabe o que eu fiz, né? Eu realmente vou falar com o coordenador, falei com o coordenador do curso, olha, dá um toque nele, porque não é um posicionamento correto. Se a gente está falando em questões modernas, contemporâneas, diversidade, de alguém que está vendendo serviços de inteligência artificial, esse posicionamento é muito medieval, né? Então, mas é um posicionamento medieval que, infelizmente, é um posicionamento de muitos empresários, né? Então, a cabeça é financeira. Por isso que o nosso desafio é muito grande. É muito grande. Né? Então, olha só o que vem pela nossa frente. Porque já tem essa questão, essa discussão. O robô vai substituir ou não vai? E já tem a previsão de que substitua, sim, que a tecnologia substitua muito o que é operacional. Isso inclui o advogado. Então, processos onde a gente tenha um processo de cobrança, quem faz contencioso em massa, a tendência é que tenha tecnologia aí para substituir. Mas vejam que já tem até essa questão do lado da mulher em relação à maternidade. Então, acho que a doutora Ana colocou, né, fez uma colocação aqui bem pertinente, porque isso vai ser para homens e mulheres ou vai preferencialmente as mulheres, né? Então, mas é um desafio grande, né? O que eu mostrei também para vocês do debate. A minha irmã, coincidentemente, ela trabalha na Google, né? Então, ela estava aqui no Brasil quando aconteceu a questão do memo, que deu controvertido, né? E ela me falou que na empresa dela, assim, isso saiu na mídia, por isso que eu posso falar, tiveram 4 posicionamentos lá dentro. Um dos que apoiaram o engenheiro, é isso mesmo, liberdade de expressão, ele tem direito de falar o que ele quer. O posicionamento do CEO que falou, não, eu tenho um código de ética, vale para os advogados, onde eu falo que eu não tenho que ter esse tipo de diferenças, esse tipo de colocações que chega a ser desrespeitosas. Então, eu vou observar meu código de ética, portanto, eu vou demitir ele. E tiveram aquelas pessoas que apoiaram o engenheiro, eles ainda são empregados. Algumas pessoas continuam lá. Então, e algumas mulheres se reportavam a essas pessoas. Então, as mulheres começaram a mandar e-mails desesperados lá para o canal de denúncia. Então eu vou ser demitida porque meu chefe tem esse posicionamento que é a favor do engenheiro. Como é que eu fico? Então eu nunca mais vou ter um progresso aqui na minha carreira. Aqueles que criticaram o CEO porque acharam que foi uma crise de comunicação em que ele não soube contornar, mas para mim a questão é que o debate permanece. Então é uma questão que não é pacífica, a gente viu, e por isso que eu acredito que esses fóruns de discussão, grupos de apoio para estimular justamente que as meninas se sintam apoiadas, né? Eu acho que é uma tentativa e um caminho também. Eu acho que tem que ter, e aí a gente já apontaram que a gente tem alguns minutinhos, não, né? Vou só colocar rapidinho uma outra problematização que a mulher vive hoje dentro das empresas, que é até em relação ao uso de tecnologias que facilitou algumas situações negativas, né? Então é muito comum a mulher acabar sendo vítima em relação a certas hostilidades ou até mesmo o assédio moral. Então eu tenho na prática jurídica, aí do lado de direito digital, a gente recebe muitos casos que envolvem, então desde, por exemplo, alguém que foi demitido ou pediu demissão, que depois disso veicularam fotos dessa pessoa dentro da empresa, ou informações, ou mesmo comentários que depreciam, né? E o interessante é que a mulher acaba sendo mais vítima do que o homem nessas situações. Não que não aconteça, os homens também são vítimas, tanto de compartilhamento de fotos, como de comentários. Quando eu falo comentários negativos aqui, para chegar a esse estágio, não é só negativo, né? Comentários mesmo utilizando de palavrão, xingamentos e tudo mais, né? E até informações da vida privada. Então, além do desafio de carreira, do seu empenho, né, do nosso empenho na nossa carreira, a gente tem também esse outro lado de lidar com essas questões, ainda que seja no ambiente empresarial. Então a gente queria agradecer muito, né? A gente fica à disposição, né, para esclarecer dúvidas, para eventuais contatos, né? Eu acho que tem que debater, sim, né? Um convite, né? Até, não sei. Falei para Ana que a gente vai promover também um evento assim lá na OAB, estão todos convidados. Não sei depois como a gente faz o contato para eles, mas aí a gente chama vocês também, tá bom?
fazer uma manhã lá de debates.